Melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer. Você é o melhor de Deus. Durante muitos anos da nossa vida, nós saímos da nossa casa e ouvimos que Deus ia falar poderosamente conosco. É assim ou não é assim? É assim ou não é assim? Mas eu quero falar que Deus vai falar poderosamente com você nesta manhã. A condição básica número 1 para que Deus fale com você, você precisa estar aberto, como disse o Cláudio na ministração. Os teus ouvidos espirituais precisam estar abertos para ouvir Deus falar. Às vezes Deus fala através de uma criança, às vezes Deus fala através de um louvor, Deus fala através da abertura. E nós achamos que Deus fala somente quando a palavra é ministrada. A profeta abriu a reunião pedindo para que você se disponha. E se dispor para Deus não é algo fácil. Diga para quem está do teu lado, não é fácil. Há uma batalha dentro de você. Há uma guerra dentro de você. Todas as coisas conspiram para que você não faça isso. A tua mente vai dizer para você 24 horas que tudo isso que está sendo falado aqui é balela. Sabe por quê? Diga comigo assim, ó. O meu poço está entulhado. Diga para quem está do teu lado, o teu poço está entulhado. Jogaram terras dentro dele, jogaram lixo dentro dele. O mundo, 24 horas por dia, coloca entulhos dentro de você. Diga comigo, entulhos. E nós estamos entulhados. Quantos dias Moisés buscou a Deus? Diga comigo, 40. Para que Deus pudesse falar 1 minuto. E Deus falou através de uma sarça. Se você não está preparado, você nunca vai ouvir Deus falar. E tem um monte de gente que fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo de manhã, Deus falou comigo de tarde, Deus falou comigo de noite, e amanhã falou novamente, depois falou novamente. Diga assim, não é assim que funciona. Nesta manhã,
O Espírito vai se mover de uma forma gloriosa neste lugar. Mas há necessidade que você esteja preparado para entender o que vai acontecer. Diga para quem está do teu lado: você está preparado? Ontem eu não saí de casa o dia todo. E é tremendo quando nós ficamos sem telefone, sem computador, conectado no alto. Assisti alguns filmes. E Deus me falou: vamos seguir cavando poços. Quantos poços nós já cavamos nas nossas vidas? Mas, apóstolo, até agora eu não vi nenhum poço. Diga comigo: nenhum. Jorrando água. Quando Deus falou que a fonte era inesgotável e que a bênção era coletiva, vieram algumas pessoas e entulharam os nossos poços. Entulharam os nossos poços. E quando nós vimos o nosso poço entulhado, nós desanimamos, nós entristecemos, nós baqueamos, nós choramos, nós enfraquecemos, nós duvidamos, nós choramos, nós ficamos doentes, nós entramos em depressão, nós entramos em angústia, fomos para os médicos. Tem alguém aqui? Amém. Diga comigo: lixo é o que estão jogando dentro dos nossos poços. E quando nós ouvimos falar de lixo, nós não queremos mais lixo. O que mais tem no mundo é lixo. O que mais nós ouvimos falar é de lixo. O que mais nós escutamos nas mesas dos bares é lixo. O que nós mais ouvimos falar na televisão é lixo. O que nós mais ouvimos contar nos filmes é lixo. O que nós mais vimos no futebol, o que é? É lixo. O que nós mais ouvimos falar na política, o que nós mais ouvimos falar na CBF, na FIFA, é? Ou não é?
Quando eu disse que Deus queria se manifestar neste lugar, nesta manhã, Ele quer uma pessoa que esteja com seus ouvidos espirituais abertos para ouvir Deus falar. Porque muitas vezes nós achamos, mas veja, olha o que está acontecendo, olha as barbaridades, olha as loucuras, olha os lixos, olha o que estão fazendo. E Deus não faz nada. Mas Deus está fazendo. Por isso que a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apóstolo, o que tudo isso tem a ver comigo? Fala para quem está do teu lado, tudo. A tua vida depende disso. Para saber qual é o rumo que você vai seguir, qual é a direção que você vai tomar, quais são as decisões que você vai ter, quais são as atitudes que você vai ter. Por isso Deus me deu este tema. Vamos seguir cavando poços. Porque talvez o poço que você está trabalhando, ele está entulhado. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, eu quero te levar a refletir nesta manhã, eu quero levá-lo a ter uma reflexão sobre a tua vida. E eu peguei um modelo, diga comigo, modelo. Deus sempre usa um modelo, Deus sempre usa desenhos. Deus, quando Ele quer falar, Ele sempre coloca um projeto e um plano na minha e na sua mão, para que nós possamos, durante um período, durante um tempo, durante uma década, nós possamos perseguir este modelo. Ah, mas será que Deus não pode fazer hoje, de hoje para amanhã? Deus pode fazer do jeito que Ele quer. Mas para isso, há necessidade de entender e de discernir o que Deus está fazendo, está falando. E quando Ele falou, vamos seguir cavando poços, eu abri esta palavra. Gênesis capítulo 26, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1, 2 e 3, está escrito assim: e havia fome na terra, e havia fome na terra, não naquela que houve nos dias de Abraão, como está dizendo ali, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar era uma terra chamada a terra da fome. Havia muita fome naquele tempo. E sobrevendo esta fome terrível, além da primeira que já havia nos dias de Abraão, Isaque foi procurar um rei ímpio para discernir o que estava acontecendo. Ah, mas por que ele não foi procurar uma igreja? Por que não foi procurar um pastor? Por que não foi procurar um apóstolo, uma profeta?
Porque tudo que está acontecendo no meio do lixo, Deus está falando. E quando ele entrou em Gerar, junto com o rei Abimeleque, rei dos filisteus, apareceu o Senhor. No meio do lixo da confusão, pastor Marcelo, apareceu o Senhor e disse: não desças para o Egito, fica na terra que eu estou te falando, habita nela, e eu serei contigo, e eu vou te abençoar, a ti e toda a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei, diga comigo, confirmarei, o juramento que eu prometi a teu pai. Diga comigo, Deus fez um juramento a Abraão, que em ti seriam benditos todas as nações da terra. Quantos aqui são filhos de Abraão? Quantos aqui têm a promessa? Então nós temos tudo a ver com esse texto. Por isso que eu quero te levar a uma reflexão. Quando eu fui ver o juramento que havia feito, juramento aqui diz uma palavra que vem da origem de Sheba, chamado sete. Diga comigo, sete. Quando Deus fez um juramento, Deus precisa jurar? Mas como Deus queria trazer uma confiança para Abraão, ele fez um juramento, Wander, porque ele sabia que eu e você éramos incrédulos, nós iríamos duvidar de Deus, nós não íamos acreditar nessa história que Deus pode mover e fazer. Então Deus fez um juramento, Deus fez um plano perfeito. O número 7 fala da plenitude de Deus, o número 7 fala da perfeição de Deus, que ele se comprometeu completamente. E como ele sabia que Isaac e depois as futuras gerações iam ser incrédulos, assim como ele trabalhou com Abraão, assim como ele provou com Abraão. Quem esteve aqui no domingo? Quantos estiveram aqui no domingo? Assim como Deus provou Abraão, e Abraão passou pelo teste, porque Deus pediu a ele o único filho, e ele sacrificou, ele estava disposto a sacrificar o fruto da sua bênção, porque às vezes nós recebemos uma bênção e não queremos sacrificar a nossa bênção, mas Abraão estava disposto, e Deus começou a fazer um concerto com Isaac. Deus começou a estabelecer em cada geração, a partir de Isaac, que era filho de Abraão, um propósito. Mas para que Isaac pudesse aceitar as promessas, aceitar o pacto, Júnior, era necessário que ele estabelecesse um relacionamento. Diga comigo, relacionamento de intimidade e de fé. Isaac não tinha capacidade de entender a Deus, Isaac não conseguia entender ao Senhor, por isso que ele diz na sua palavra, que Isaac precisava fazer um pacto de fé, assim como nós precisamos fazer todas as vezes esta palavra, a saber, com a sua boca, se confessares Jesus em teu coração e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê e com a boca se faz a confissão. Ele estabeleceu um pacto em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que eu e você necessitávamos fazer um pacto
verbal com Deus. Nós precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E depois que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, tudo já está pronto. Aconteceu isso com você? Você levantou a mão, aceitou Jesus, os seus problemas terminaram e as bênçãos começaram a fluir. Foi isso que aconteceu? Fala aí eu comecei uma nova etapa. Aí eu comecei a ter experiências com Deus. Aí eu comecei a conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Deus. Aí Deus começou a me ensinar a caminhar com Ele. E quando nós achamos que estamos prontos, descobrimos que não entendemos nada. E passam-se os anos, e entra ano, sai ano, passa-se as décadas, e nós chegamos à conclusão, quando chegamos a uma posição, entendemos que nada sabemos. E Isaac viu as promessas, sabia que ele era um escolhido de Deus, teve experiência com seu pai, quando ele foi ao monte Moriá, e ali seu pai fez o sacrifício, e ele perguntou: pai, cadê o cordeiro? E o seu pai, que já era experiente, disse para ele: Deus proverá para si o cordeiro. Ele desde pequeno estava sabendo, estava conhecendo Deus, e ele começou a experimentar. Diga comigo, ele começou a experimentar as lutas e as tribulações, porque Deus trabalha no meio das lutas e das tribulações. Se você acha que depois que você aceitou a Cristo, tudo terminou, eu quero te dizer que começou todas as coisas. Ah, mas então a vida com Deus ela é terrível. Mas eu pergunto para você, tem outra saída? Há um caminho de morte e um caminho de vida. Qual é o caminho que você quer seguir? Há um caminho de bênçãos e um caminho de destruição. Qual é o caminho que você quer seguir? E aí, Isaac começou a orar insistentemente, porque Isaac tinha casado com Rebeca, e aí Deus tinha feito um grande juramento: te darei a tua descendência todas as terras, e você será governador, você será embaixador, você será dono de tudo. E o tempo passou, e sabe o que aconteceu? Nada. Povo de Deus, filhos do reino, Deus tinha feito um juramento, e Isaac era filho da promessa. Isaac estava acostumado, Wander, com Deus. E ele orou no primeiro ano, e Rebeca engravidou. Ele orou o segundo, ele orou 5 anos, ele orou 10 anos, Bruninha. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele orou 15 anos, Robinho. Sabe o que aconteceu? Nada. E depois de 20 anos, diga para quem está do teu lado, 20 anos. Ele orou insistentemente, porque ele conhecia a herança espiritual. E essa herança espiritual era um princípio de um juramento que Deus havia feito com seu pai.
Deus havia feito um juramento com o pai, mas queria se manifestar através dos filhos. Onde está o Luiz? Ok. Porque a herança, ela é o princípio do cumprimento do concerto, mas ela não se concretiza, segura essa se você puder, por meios divinos. A herança espiritual, ela não se concretiza por meios divinos, mas ela se concretiza através de uma busca da face do Senhor, em oração, em jejum, em súplicas. O milagre, ele só se realiza na minha e na sua vida, assim como na vida de Isaac, através de uma busca. E por isso ele orou por 20 anos, por isso ele clamou por 20 anos, até ver que Rebeca daria à luz a um filho. A oração é um meio de Deus cumprir as bênçãos e as promessas. Por isso, o cumprimento na vida de Isaac veio através da oração, da fé e da perseverança. Diga para quem está do teu lado: perseverança. Se você quer experimentar o juramento que Deus fez a Abraão, e que se estende até os dias de hoje, na minha e na sua vida, nós necessitamos, cutuca quem está do teu lado, perseverar em seguir a Deus, porque a perseverança é a razão da manifestação da glória de Deus. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 26, versículo 2: e apareceu o Senhor. Diga comigo: e apareceu o Senhor. Isso responde o clamor, as perguntas de todos os cristãos da face da terra. Sempre em meio da adversidade, o Senhor vai se manifestar através da fidelidade e através do relacionamento e da intimidade. Deus se revelou a Isaac, não porque ele era filho de Abraão, mas porque Deus tinha um pacto com Abraão, que ia se manifestar em Isaac, e vai se manifestar na minha e na sua vida, se eu e você e eu tivermos relacionamento e intimidade com o Pai. Diga comigo: apareceu o Senhor. E ele disse: não desças ao Egito, habita aonde eu estou te mandando que você fique. A razão do sucesso de Isaac não é porque ele era filho da promessa. A razão do sucesso de Isaac é porque ele era obediente à voz de Deus. Diga comigo: obediente. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Diga comigo: ouvindo a voz de Deus. Diga comigo: ouvindo a voz de Deus. Recebendo direção de Deus. Quando Deus fala para mim, para você: eu vou te plantar neste lugar, você pode me chutar, você pode pisar na minha garganta, você pode puxar minha língua, eu não vou sair daqui, não adianta, eu não saio do lugar que Deus me plantou, porque aqui neste lugar onde Deus me plantou, é o lugar da minha bênção. Aonde Isaac tinha sido plantado? Diga comigo: na terra da fome, no lugar da escassez, no lugar da miséria, no lugar da tribulação, no lugar da angústia, aonde a zona de conforto dele era terrível. Ali ele tinha sido plantado. Permaneça nessa terra, não vá para o Egito. Olha o que ele disse, próximo versículo: peregrina, anda nesta terra, caminha no meio deste povo,
caminha, peregrina, fica nessa terra, e eu serei contigo, e eu te abençoarei. Apóstolo, eu não quero saber mais disso, eu quero sair metendo a cabeça na parede, eu quero sair correndo deste lugar, não me interessa nada dessas coisas, mas Deus está te dizendo, aqui, nesta terra da fome, neste lugar do desconforto, é o lugar que eu vou te abençoar. Ah não, aqui está muito ruim, eu vou para outro lugar, onde as pessoas me dão beijos, abraços, me agrada, me carrega no colo, porque aqui todo mundo me maltrata. Mas Deus está dizendo para mim, para você, que você precisa aprender a acreditar nas promessas e ter fé. E Ele disse: eu tenho um modelo para você. Diga comigo, eu tenho um modelo. Olha o teu pai. Gênesis 26, 5, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Eu levantei no meio de vocês um modelo, eu levantei no meio de vocês uma obediência, uma submissão, e ele se esforçou ao máximo. Ele chegou às raias da loucura. Ou você sacrificar o teu próprio filho, não é uma loucura. Imagina que nós criamos os nossos filhos, e quando eles estão a coisa mais lindinha do mundo, Deus fala para você: sacrifica teu filho. Fala assim, ó. Tauana, sacrifica. Entrega o Daniel. Entrega o Davi. Diga misericórdia. Por que é misericórdia? Porque a palavra diz que eu e você precisamos estar preparados para comer o melhor dessa terra. Olha o que diz o texto. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, diga comigo, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. E como se não bastasse, o profeta Isaías, ele levantou Davi dizendo, olha o que Davi disse, Salmo capítulo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Diga para quem está do teu lado: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e eu vou fazer tudo por você. Quem vai fazer? Dele, ele fará tudo por você. Quando você entrega o teu caminho diretamente ao Senhor, o Senhor fará tudo por você. É por isso que eu quero que você entenda que Isaac estava debaixo de uma promessa, Isaac estava debaixo de um pacto, de um juramento, estava debaixo de uma palavra profética, e aí ele começou a obedecer a Deus na terra de Gerar. E olha a atitude que ele teve, olha a atitude que ele teve. Diga para quem está do teu lado: olha a atitude. E semeou Isaac naquela terra. Qual foi a atitude de Isaac? Semear naquela terra no mesmo ano. Mas o ano era de escassez, o ano era de fome, o ano era terrível, mas diz o Senhor que ele semeou naquela terra, porque ele entendeu a palavra, ele entendeu a revelação, ele entendeu a importância da semente, ele sabia que o resultado da semente era uma colheita. Não, mas eu não quero saber desse negócio de semente. Problema teu.
problema é teu, não é de Deus. Enquanto você continuar fazendo birra, você vai ficar no deserto, porque aquilo que Deus te prometeu jamais vai se cumprir se você não estiver preparado para obedecer a Deus. Por isso que eu quero que você não pisque nem um minuto, você não levante da sua cadeira, você não se movimente, para que você não perca a linha de raciocínio, porque Deus está te revelando o caminho da tua vitória. Senão você vai ficar 50 anos dentro de uma igreja local e não vai acontecer nada com você. Ah não, mas eu recebi uma palavra, uma profeta veio do alto, veio do não sei da onde, pode receber a palavra que você receber, pode receber a profecia que você receber, nada vai acontecer, se você não se comprometer com Deus. Não, mas Deus falou. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, ele recebeu 100 vezes mais, porque ele obedeceu a Deus, ele se submeteu à palavra, ele havia entendido que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que não semeia nada, não vai colher nada, porque é um princípio da palavra de Deus. Deus está impedido de te abençoar se você não obedecer a palavra dele. Ah não, mas agora tem um movimento que diz que nós não necessitamos mais de igreja local, nós não necessitamos mais de dar dízimo, de dar oferta, de dar primícia, porque isso foi criado pelos pastores e pelos líderes para tirar dinheiro do povo. Segue aquilo que você sente paz para seguir. Você tem liberdade para fazer isso. Mas como Isaac, diga comigo, obedeceu a Deus. Olha o que aconteceu com ele. Gênesis 26, versículo 13. Olha o que aconteceu, Luiz. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou diga comigo, ele obedeceu, ele se submeteu à palavra, ele semeou, e ele começou a colher os frutos da sua bênção. Todos nós já pudemos experimentar isso na nossa vida, nós já fizemos muita semeadura e já recebemos de Deus muitas bênçãos, ou não? Sim. Agora, olha o que aconteceu, o que acontecia. Quando esse homem se engrandeceu muito e se enriqueceu muito, ele começou a ter uma postura de humildade, de desprendimento, ele abandonou a soberba e a ganância, ele não se colocou como um homem vaidoso, poderoso, rico, milionário. Diz a palavra que ele se humilhou diante de Deus, ele se esvaziou diante de Deus. Olha o que diz o próximo texto: e ele tinha possessão de ovelhas, e ele tinha possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira, diga comigo, de maneira que os filisteus o invejavam. Diga, as pessoas têm inveja da sua vida. As pessoas querem derrubar você, as pessoas querem destruir você, as pessoas querem acabar com a tua vida. Por quê? Porque aquele homem possuía uma prosperidade muito grande de causar inveja. Agora eu quero te perguntar nesta manhã: você está preparado para o sucesso que Deus vai te dar? Você está preparado para onde Deus vai te levantar? Porque Deus plantou você neste lugar, e aqui neste lugar louco, diz que aqui seriam os maiores empresários de Ribeirão Preto, e você, diga-se, eu faço parte desse povo. Quem prometeu não foi o apóstolo, foi Deus. O juramento foi feito por Deus.
Por isso você precisa estar preparado, porque se você não estiver preparado, olha o que acontece. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus, diga comigo, os filisteus, e eu acrescento mais, os crentes, encheram de entulho. Encheram de entulho. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que nós conhecemos, que tem colocado muita dúvida dentro de você, que tem colocado entulho dentro dos teus poços. Cada vez que você tem uma ideia, cada vez que você tem um planejamento, cada vez que você tem um plano, vem alguém e coloca entulho na tua vida. Uau! E esses entulhos são a destruição dos seus sonhos, são a destruição dos seus ideais, são a destruição dos teus desejos e até mesmo das tuas vontades que o Senhor colocou dentro de mim e de você. A tua família tem dito que você é louco, que você é louca. A tua família tem dito que você está fazendo loucura, ou não é verdade? E quando as pessoas não suportam mais ver o teu sucesso, olha o que diz os filisteus. Disse também o rei Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque tu és muito poderoso, e você já fez muito mais do que nós. Ele pediu para que se separasse, ele pediu para se desvincular. Sabe por quê? Porque o sucesso teu vai incomodar a muitos. As pessoas não vão suportar estar do teu lado, porque o sucesso vai incomodar essas pessoas. As pessoas não vão suportar, vão estar incomodadas, porque você está seguindo a visão original, a visão e o foco que Deus te entregou. Uau! Uau! Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo, mas eu creio que isso literalmente é algo que o Senhor está falando, está dizendo para mim, para você. Olha o que disse Isaque para o rei. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Ele saiu da cidade, diga comigo, ele saiu da cidade aonde tinha muita gente, Vander, e ele foi para o vale, diga comigo, vale, para um lugar profundo, para um lugar que a coisa estava terrível. Ninguém queria ir para o vale, porque o vale de Gerar é chamado do vale da fome. O vale de Gerar era chamado de um lugar terrível. Isaque sabia que todos os poços que o seu pai havia cavado, o povo havia entulhado. O mesmo caminho que Abraão seguiu, Isaque estava seguindo, e ele começou a abrir os mesmos poços. Diga comigo, olha o que diz o texto. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que se chamaram seu pai. Diga comigo, ele começou a escrever a mesma história. O dia que o apóstolo morrer, pastor Zanon, pastor Marcelo, pastor Leandro, pastor Marcelo vão continuar seguindo as mesmas pegadas que o apóstolo está falando, porque Isaque seguiu literalmente a mesma visão, e ele não esmoreceu um minuto sequer. Diz a palavra que ele seguiu
perseverando em abrir os mesmos poços, porque ele tinha certeza da vitória, ele estava perseverando no Senhor, ele tinha, Edivaldo, confiança no Deus que ele servia. Todas as barreiras que se levantavam contra ele, ele foi derrubando. Moacir, sabe o nome do primeiro poço que ele cavou? Era o mesmo poço que seu pai havia cavado? Diga comigo, Esaque. Diga comigo, Ezeque. Esse era o nome do poço. O nome Ezeque significa contenda. Diga comigo, contenda. Muitas vezes nós vamos abrir poços para gerar contenda, porque muitos contenderam com ele, muitos pelejaram com ele, muitos disputaram com ele. E eu quero dizer para você que a contenda que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando, ela é bíblica. A luta que você está enfrentando, ela é bíblica. Assim como Isaac abriu aquele poço chamado Ezeque, chamado contenda, o povo começou a contender com ele, a disputar com ele, a pelejar com ele, a lutar com ele, porque todos estão cavando poços, procurando água, que significa revelação. O povo não sabe disso, mas diga assim: eu e você sabemos que o que nós necessitamos para sobreviver são águas que fluem leite e mel, são águas que tragam a revelação. Por isso o Senhor disse que do meu interior, do teu interior, fluirão rios de água viva. Nós somos os poços de Deus, nós somos aquilo que vai manifestar uma glória tremenda. Mas quando eles abriram Ezeque, sabe o que aconteceu, Kelly? Entulharam aquele poço novamente. E diga comigo, ele abriu outro poço. Diga comigo, ele abriu outro poço. Diga comigo, ele abriu outro poço. Qual o nome do outro poço? Chama-se Sitna. Olha o que diz o próximo versículo: então cavou outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o nome de Sitna. Diga comigo, Sitna. O que significa Sitna? Significa inimizade. Depois da contenda vem a inimizade. Todos aqueles que estão se tornando inimigos e têm inimizade com você, é porque Deus está tirando da tua vida. Porque essas pessoas dizem que são suas amigas, mas elas são inimigas de você e do propósito para o qual Deus te chamou. E você está tentando desentulhar o poço, e o povo está entulhando o seu poço. Uau! Meu Deus! Muito forte, porque Isaac teve que enfrentar, além das contendas, inimizade, por causa do propósito de Deus. O propósito de Deus vai fazer com que você se separe das pessoas. O propósito de Deus vai fazer com que você caminhe, abrindo os seus próprios poços. Dr. Mike Murdock, ele diz que o inimigo, ele te promove. O inimigo te promove a níveis muito maiores. E é por isso que você tem levantado tantos inimigos contra a tua vida. Você lembra de Neemias? Sabalate, Tobias e Gesem foram ferrenhos inimigos de Neemias, sem saber que estavam promovendo Neemias a reconstruir a cidade em 52 dias. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto, Neemias capítulo 6, versículo 3 e 4. E enviei mensageiros a dizer: faça uma grande obra. Quem estava fazendo uma grande obra? Diga, Neemias. Ele estava cumprindo um propósito, ele estava preparado. Gismeire,
para cumprir o propósito, de modo que não poderei descer, porque eu teria que parar a obra, enquanto eu deixasse, fosse ter convosco, do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma eu respondi, eu estou muito ocupado fazendo a obra. Neemias não emprestou o seu ouvido aos inimigos, Neemias não emprestou aos seus inimigos, aqueles que estavam fazendo inimizades. Por quê? Porque ele estava firme no foco do propósito da sua chamada. Ele estava preparado, ele entendia claramente que ele não podia se separar. E olha o que Isaac fez. Olha o que Isaac fez, e partiu dali e cavou outro poço. Diga comigo, outro poço. Diga comigo, outro poço. Ele cavou outro poço. E sabe qual é o nome desse poço? Diga comigo, Reobote. Sabe o que significa Reobote? Diga comigo, alargamento. Diga comigo, crescimento. Diga comigo, expansão. Toda a guerra que estava acontecendo na minha e na sua vida é porque queria bloquear o crescimento e a expansão que Deus tem através de você. Por isso que o inimigo está pelejando, por isso que a guerra é terrível, por isso que a batalha é grande, a contenda, a inimizade, a discussão, as pessoas estão tentando te matar e te destruir, mas Deus vai permitir que você cave o próximo poço. Isaac perseverou em cavar poços. Em cavar poços, ele enfrentou inimizade, contenda, mas nada deteve ele, porque ele estava, diga comigo, focado no propósito da sua chamada. E logo que ele abriu o Reobote, pastor Zanon, olha o que ele disse, olha o que disse Isaac, porque agora, você pode levantar e dizer assim, porque agora nos alargou o Senhor, e nós vamos crescer nesta terra. Ele abriu e lançou uma palavra profética. Ele não se importou com a situação, mas ele lançou uma palavra profética, e esta palavra profética mudou a história da sua vida. Ele levantou, se colocou de pé, e ele diz: Deus me deu um outro poço, Deus me deu um outro poço, Deus me deu um outro poço. Você pode levantar nesta manhã e dizer para você mesmo: Deus vai me dar um novo poço, Deus vai me dar um novo poço nesta manhã, o poço do crescimento, o poço da expansão, o poço da bênção, e nada e nem ninguém vai deter aquilo que o Senhor prometeu para mim. Assim como ele lançou a palavra, e ele caminhou debaixo da palavra, a mesma coisa aconteceu com o profeta Isaías. Olha o que aconteceu com Isaías, Isaías 41, versículo 8: porém tu, ó Israel, servo meu, você é o Israel de Deus, você é o escolhido de Deus, você é o separado de Deus. Diz assim: a quem eu escolhi, a quem eu elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Diga: eu sou o escolhido de Deus, eu sou o separado de Deus, e ninguém vai paralisar eu de cavar poços. Eu vou seguir caminhando, cavando poços. E a palavra que o profeta Isaías deu, eu quero entregar para você nesta manhã, esta palavra: não temas. A palavra que Deus está dizendo para você nesta manhã é: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Envergonhados e confundidos todos aqueles que se indignaram contra você, todos aqueles que se levantaram contra você, vão vir de joelhos, pedindo perdão para você, porque Deus está prometendo que todos eles vão ser envergonhados pelo Senhor. E assim como ele disse, olha o que ele falou: porque você não, volta lá novamente: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada os que contenderam contigo, perecerão, buscá-lo-ás, mas não acharás, e os que pelejaram contigo, tornar-se-ão em nada, como coisa que nada é.
os que guerrearam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo: eu te ajudo, eu te ajudo. O Senhor está dizendo que Ele vai te ajudar nesta manhã, Ele vai te ajudar nesta manhã, não importa o que você está passando, o Senhor vai te ajudar nesta manhã. E assim como Deus foi com Isaac, Deus vai ser com você. Olha o texto para terminar. E apareceu o Senhor, porque na hora da vitória, o Senhor vai aparecer e vai declarar a vitória sobre a minha e sobre a tua vida. E apareceu o Senhor naquela mesma noite, e Ele diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência, por amor do meu servo. Assim como eu fui com Abraão, eu vou ser com você, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu não vou te decepcionar. Vamos para o próximo poço. Você não pode paralisar. Há um poço de crescimento e de abundância para mim e para a sua vida. Se você crê, levante, aplauda bem forte ao Senhor e diga: eu vou para o próximo poço, eu vou para o próximo poço, eu não vou esmorecer, eu não vou desistir. Abra a boca e profetize sobre a tua vida. Oh! Levante as tuas mãos e adore a Deus. O melhor caminho